Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, que compartilham esses estudos, vocês que oram pelo nosso trabalho e agradecemos também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos diários da Palavra de Deus. Queremos aqui mandar um alô especial para Paula Ferreira, de Águas Lindas de Goiás, em Goiás. Marta Batista Ataulo, de Itariri, São Paulo. Solange Souza, de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Herbert, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Aurimar Oliveira, de Serra, no Espírito Santo. E de Cláudio e Nilda Viana são de Lowell, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que tens nos concedido. Te agradecemos, Pai, por este dia e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento e nos ajudando a colocar em prática em nossa vida. Nós pedimos que abençoes todos aqueles que passam por lutas, necessidades, dificuldades, problemas, provações, tribulações, enfermidades, lutos. Dê vitórias, Pai, a cada um. Conforte e que permaneçam firmes, esperançosos no cumprimento das Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade ao estudo desta semana, falando sobre José e os sonhos que ele tinha. E Deus estava trabalhando com José, mesmo na sua adolescência, já preparando José para o que ele iria enfrentar à sua frente. E é claro que José, ele era um jovem temente a Deus, ele cria no mesmo Deus que seu pai Jacó, também que seu avô Isaque e o seu bisavô Abraão, o mesmo Deus. E ele permanecia firme nas promessas, aguardando o cumprimento. E José não sabia que ele estava sendo preparado por Deus para essa missão, a qual ele assumiu lá no Egito. A princípio, ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar. Ali, tudo que ele fazia prosperava. A casa de Potifar foi abençoada pela presença de José ali. Só que aconteceu o problema, que a esposa de Potifar estava assediando José e ele, não querendo trair o esposo dela, o Potifar, e também pecar contra Deus, ele fugiu. Mas a esposa de Potifar o acusou de que ele estava tentando violentá-la. E assim acontece, irmãos, muitas das vezes conosco também. Nós procurando fazer a vontade de Deus, andar corretamente, agir de acordo com os princípios que nós conhecemos, e então as pessoas nos acusam que nós é que estamos errados, nós é que estamos causando problemas, e nós temos que nos manter fiéis, porque mesmo em meio às adversidades da nossa vida, Deus está conosco, assim como esteve com José. Ele acabou indo para a prisão, e lá na prisão ele também achou graça, perante o carcereiro, e o carcereiro colocou toda a prisão sob comando de José. Ele era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que era diferente dos demais. Mesmo José não entendendo o porquê ele estava passando por isso, ele continuava sendo leal aos seus princípios. E então havia dois homens que estavam presos ali, que eram oficiais de Faraó. Um era copeiro, o outro era padeiro. E esses dois homens, eles tiveram sonhos. Está aqui em Gênesis 40. Nós vamos ler alguns versos aqui para vocês. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do Faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O Faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda.
Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu, no dia seguinte notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho vi, na minha frente, uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer e em pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, exprimi o suco na taça e o coloquei na mão do faraó. José disse: este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre minha cabeça. José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. E levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto e ao interpretar o sonho deles. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Estes foram os sonhos do copeiro e do padeiro. E assim como José revelou, aconteceu. 3 dias depois, o copeiro voltou a servir a Faraó e o padeiro foi enforcado como José havia interpretado. Lembrem-se que José disse aqui no capítulo 40 para o copeiro: você se lembre de mim quando estiver lá perante Faraó novamente. Só que o copeiro se esqueceu de José. Muitas das vezes isso também acontece conosco, quando somos beneficiados, alguém nos faz algum bem e depois, claro que se pudermos retribuir esse bem que nos foi feito, nós deveremos retribuir. E o copeiro teve a oportunidade de retribuir, só que ele esqueceu de José. E às vezes nós também esquecemos das pessoas que nos fazem bem. Nós somos beneficiados de alguma forma por alguém, somos ajudados e depois nos esquecemos dessa pessoa. E isso é triste. Só que 2 anos se passaram e José continuava preso, tomando conta da prisão. E então o rei Faraó teve um sonho. E este sonho do Faraó está relatado no capítulo 41. Eu não vou ler, vocês podem ler na sua Bíblia, porque o tempo é curto, não dá para ler todo esse capítulo. Mas o Faraó sonhou que ele via 7 vacas gordas saírem de dentro do rio e depois 7 vacas magras. As vacas magras engoliam as gordas. E depois, na sequência, o rei teve ainda a continuação do sonho. Ele viu 7 espigas cheias, gordas, bonitas, e depois apareciam 7 espigas magras, mirradas. Não tinha nada na espiga. E o rei procurou os sábios, os entendedores, os adivinhos para interpretarem o sonho. O rei se lembrou do sonho, contou para todos e ninguém conseguia interpretar. E quando José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, ele disse: olha, há um Deus no céu. José não buscou a honra, a glória para si mesmo, como muitas pessoas fazem. Muitos pregadores hoje em dia buscam a honra, a glória para si mesmos, e eles dizem que eles têm poder para realizar milagres e fazem campanhas e propagandas e tudo para extrair dinheiro do povo. Eles não
atribuem a honra, a glória e o poder a Deus, mas buscam para si, para o benefício próprio. E então, quando o rei teve esse sonho, isso 2 anos depois que o copeiro tinha voltado para o palácio, então ninguém conseguia interpretar, o copeiro se lembrou de José, lá na prisão. E ele disse, tem uma pessoa lá na prisão, é um hebreu, interpretou o sonho que eu tive, do padeiro também, e assim como ele interpretou, aconteceu, quem sabe? Então, Faraó mandou chamar José, e José veio. E José, novamente, ele diz aqui, olha, há um Deus no céu que pode dar a interpretação. E quando o rei conta o sonho para José, José, então, inspirado pelo Espírito Santo, usado por Deus, ele dá a interpretação. Olha, rei, os 2 sonhos, os 2 símbolos que você viu no sonho, são a mesma coisa, a interpretação é uma só. As 7 vacas gordas representam 7 anos de fartura que o reino do Egito vai ter, muita produção, mas depois irá vir 7 anos de extrema necessidade de colher grãos, porque não haverá colheita, será uma seca tremenda e nada irá produzir. E as espigas é a mesma coisa, 7 espigas gordas são 7 anos de fartura, de muita abundância, e 7 anos de escassez. O rei precisa colocar alguém para administrar isso, para poder então ter alimento para todos no tempo de escassez. E Faraó, então, ele diz que, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Que bênção, não é, irmãos? Gênesis 41, versos 39 e 40. Que bênção. José sendo preparado por Deus para assumir essa função, para salvar o seu próprio povo lá em Canaã, da fome que também iria ter lá durante 7 anos. Deus, irmãos, ele conhece o fim desde o princípio. E Deus, ele usa as pessoas que ele sabe que serão pessoas que irão glorificar o seu nome, que irão reverenciar o seu nome, que irão reconhecer que sem Deus eles não são nada. E isso aconteceu com José. Desde quando ele foi vendido pelos seus irmãos, a princípio ele seria morto, mas o colocaram naquela cisterna, dali o tiraram e o venderam. Deus estava preparando tudo. Como eu disse essa semana, há males que vêm para bem. Então, este mal que aconteceu na vida de José, saiu de casa aos 17 anos, agora já estava com 30 anos ali no Egito. Ele é colocado como governador de toda a nação do Egito. Somente Faraó estava acima dele. Como Deus é perfeito, não é, irmãos? Como Deus é sábio, como Deus usa as coisas para que o seu nome seja honrado e glorificado. E interessante que aqui então começa a história, quando vai ter início ao cativeiro do povo de Israel lá no Egito, que Deus havia dito para Abraão alguns anos atrás, quando Deus disse que eles iriam possuir a terra de Canaã, mas depois que passassem por um período de escravidão. E aqui já estava próximo de começar esse período. Nós agradecemos a Deus por Ele ter nos abençoado e estado conosco, e agradecemos a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez neste estudo. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.